O ar da sala de parto pairava pesado com uma mistura de alívio e apreensão, uma quietude tensa que antecedia a tempestade. Do lado de fora, o mundo seguia indiferente, alheio ao drama silencioso que se desenrolava. Elias, um homem forjado pela dureza de uma vida de trabalho árduo e expectativas não ditas, olhava para o pequeno ser envolto em mantas. Não havia o calor instintivo que ele imaginara, apenas uma frieza que se instalou em seu peito, um abismo entre o ideal e a realidade. A criança, um menino, possuía traços que Elias não reconhecia, uma herança que ele não desejava, um lembrete constante de uma falha que ele se recusava a aceitar. A decisão, tomada no silêncio de sua própria angústia, foi rápida e brutal. O silêncio seria seu aliado, a distância, seu escudo. O choro fraco que ecoou na sala foi abafado pela sua própria determinação em apagar aquele instante de sua memória, em enterrar a verdade sob camadas de negação. A enfermeira, com um olhar de compaixão velada, entregou o bebê para sua mãe, Clara, cujos olhos, embora cansados, brilhavam com um amor incondicional. Elias, porém, já se afastava, a sombra de um homem quebrado projetada no corredor asséptico, deixando para trás um futuro incerto e um coração partido em dois. Aquele recém-nascido, sem saber, carregava o peso de uma rejeição que moldaria não apenas sua própria vida, mas a própria essência de quem Elias se tornaria. Clara, com o pequeno Daniel aninhado em seus braços, sentiu o peso do mundo recair sobre seus ombros, mas também a força de um amor que transcendia a dor. Elias, o homem que ela amara, que a fizera acreditar em um futuro compartilhado, havia se tornado um estranho na noite mais importante de suas vidas. As palavras dele, cruas e desprovidas de qualquer ternura, ainda ecoavam em sua mente: não é meu. Não posso aceitar. A verdade, Clara sabia, era uma ferida aberta que tardaria a cicatrizar, uma sombra que pairaria sobre os anos vindouros. Ela não buscava explicações, apenas a força para seguir em frente, para ser o porto seguro de Daniel em um mar de incertezas. A casa que antes fora um lar, um refúgio de sonhos e promessas, agora se tornará um palco de solidão, o eco dos passos de Elias um fantasma persistente. Cada mamadeira, cada troca de fralda, era um ato de desafio contra a desolação, um testemunho silencioso de sua resiliência. Ela olhava para o rosto sereno de Daniel, para os olhos que começavam a ganhar vida, e via não a ausência de um pai, mas a presença imponente de um amor que seria seu único guia. As noites eram longas, preenchidas por um misto de exaustão e uma vigília constante, onde as estrelas pareciam cúmplices de sua dor e esperança. Os anos seguintes se desenrolaram em um ritmo implacável, cada estação trazendo consigo novas batalhas e vitórias silenciosas. Daniel cresceu à sombra de uma ausência, uma lacuna que ele sentia, mas não compreendia totalmente. Clara, com uma dedicação incansável, teceu uma rede de amor e segurança em torno de seu filho, preenchendo os vazios com histórias, risadas e a promessa de um futuro onde a verdade, um dia, se revelaria. Elias, por sua vez, mergulhou em uma vida de trabalho incessante, a dor da rejeição se transformando em uma armadura de orgulho e isolamento. As lembranças de Daniel eram fragmentos que ele se esforçava para ignorar, cada vislumbre de um menino com olhos semelhantes aos de Clara era uma punhalada em seu coração endurecido. Ele se tornou um homem respeitado em sua comunidade, um empresário bem-sucedido, mas a riqueza material não conseguia preencher o vazio existencial que o consumia. A solidão era sua companheira constante, um lembrete sombrio das escolhas que o haviam levado a esse caminho. A vida, contudo, tem um jeito peculiar de desenterrar segredos, de forçar verdades à luz, mesmo quando o tempo tenta sepultá-las. Uma doença súbita e inesperada atingiu Clara, lançando uma sombra de urgência sobre os anos de silêncio. Em seu leito, frágil, mas com a mente lúcida, ela sentiu que o tempo estava se esgotando, que a verdade que ela guardara por tanto tempo precisava vir à tona, não por ela, mas por Daniel. A necessidade de proteger seu filho de uma dor ainda maior, de lhe dar as respostas que ele merecia, tornou-se sua última e mais importante missão. A fraqueza em sua voz não diminuía a força de suas palavras, carregadas de um amor que resistira a todas as provações. Ela sabia que o caminho à frente seria árduo, repleto de mágoas e mal-entendidos, mas a esperança de um reencontro, de uma redenção, a impulsionava. O destino, ou talvez o acaso, havia traçado um caminho tortuoso,
E agora, a jornada de Elias para confrontar seu passado estava prestes a começar, impulsionada pela força inabalável de uma mãe que lutava por seu filho até o último suspiro. A notícia chegou a Elias como um raio em céu claro, um soco no estômago que o deixou sem ar. Clara estava morrendo. A mulher que ele havia abandonado, a mãe de seu filho, um filho que ele se recusará a reconhecer. A frieza que o havia consumido por tantos anos começou a dar lugar a um desconforto crescente, uma ansiedade que ele não conseguia nomear. A imagem de Clara, jovem e radiante, contrastava com a fragilidade que a doença lhe impunha, e em seus olhos, ele via um reflexo de sua própria omissão, de sua covardia. A comunidade, que sempre o respeitou, agora o olhava com um misto de pena e reprovação, sussurrando sobre a crueldade de seu silêncio. Elias, acostumado a controlar todas as facetas de sua vida, sentiu-se impotente diante da inevitabilidade da morte, diante da magnitude de seu erro. A verdade, antes um segredo bem guardado, agora se apresentava como um fantasma a assombrá-lo, exigindo um acerto de contas. A decisão de visitar Clara não foi fácil. Anos de negação e orgulho criaram barreiras intransponíveis em sua mente. No entanto, a urgência da situação, o peso da culpa que se acumulava em seu peito, o impelia. Ao entrar no quarto de hospital, o silêncio cortante foi quebrado apenas pelo som constante dos monitores. Clara, pálida e debilitada, ergueu os olhos para ele, um misto de surpresa e resignação em seu semblante. Aquele olhar, desprovido de raiva, mas repleto de uma tristeza profunda, foi mais devastador do que qualquer acusação. Elias sentiu um nó na garganta, as palavras que ele havia preparado pareciam vazias e insignificantes diante da fragilidade humana que se desdobrava diante dele. Ele viu, pela primeira vez, a força que ela possuía, a resiliência que a guiou por tantos anos, e a magnitude de sua própria falha. Em um ato de desespero, buscando um alívio para a culpa avassaladora, Elias confessou. As palavras saíram atropeladas, carregadas de uma angústia reprimida por anos. Ele falou de suas inseguranças, de seu medo de não ser bom o suficiente, de sua juventude e de sua incapacidade de lidar com a responsabilidade. Clara ouviu em silêncio, suas mãos finas entrelaçadas sobre o lençol. Quando ele terminou, um leve sorriso surgiu em seus lábios, um sorriso de quem compreende, mas não pode perdoar completamente. Ela então, com a voz embargada pela doença e pela emoção, revelou a verdade que Elias precisava desesperadamente ouvir. A verdade sobre Daniel. A verdade que mudaria para sempre a percepção de Elias sobre si mesmo e sobre o filho que ele havia rejeitado. A revelação, dita em um sussurro quase inaudível, ecoou no quarto, desfazendo as fundações de tudo que Elias acreditava ser. Era a manhã de um novo dia, um dia que traria consigo a dor da verdade, mas também a promessa tênue de redenção. A revelação de Clara, proferida em meio à fragilidade de sua condição, desmoronou o mundo de Elias. A verdade era um golpe certeiro em sua autoimagem de homem forte e decidido. A criança que ele havia rejeitado, o fruto de um momento de fraqueza e medo, não era apenas seu filho, mas o filho de um amor que ele havia traído. Clara, com a serenidade que a doença lhe impunha, explicou a complexidade daquela noite, a confusão de emoções que o assaltara, mas, acima de tudo, a força do amor que a unia a Daniel, um amor que floresceu na ausência paterna, nutrido por sua resiliência inabalável. Ela não buscou culpar Elias, mas sim apresentar os fatos com a clareza que a iminência da morte exigia. Aquele filho, que ele vira como um fardo, era, na verdade, o legado de um amor mais profundo do que ele jamais ousara conceber, um amor que floresceu apesar de sua ausência, um testemunho silencioso da capacidade humana de amar e de criar vida mesmo diante da adversidade mais sombria. Diante da confissão de Clara, Elias sentiu um turbilhão de emoções contraditórias. A amargura da rejeição que ele impusera a seu filho começou a dar lugar a uma vergonha profunda, um reconhecimento da covardia que o havia dominado. A imagem de Daniel, crescendo sem o afeto paterno, sem o reconhecimento que todo filho merece, pesava sobre sua consciência como uma âncora. Clara prosseguiu, detalhando as pequenas vitórias de Daniel, os momentos em que sua força interior se manifestava, qualidades que, ela insinuou sutilmente, poderiam ter sido moldadas, em parte, por um legado genético que Elias se recusará a aceitar.
Ela descreveu a inteligência viva do menino, sua curiosidade insaciável, sua capacidade de se adaptar e florescer mesmo em circunstâncias desafiadoras. Cada palavra era um tijolo a mais na construção da verdade que Elias se recusará a enxergar, uma verdade que agora se apresentava com uma força avassaladora. O que ele pensava ser uma decisão racional e justificável, agora se revelava como um ato de profunda cegueira emocional, uma falha de caráter que o assombraria para sempre. A narrativa de Clara não se limitou a expor a verdade, ela também pintou um quadro vívido do impacto que a ausência de Elias teve na vida de Daniel. Ela descreveu os questionamentos silenciosos do menino, as vezes em que ele perguntava sobre o pai que nunca vira, e a dor que ela sentia ao não ter as respostas que pudessem preencher aquele vazio sem infligir mais sofrimento. A força com que Daniel lidava com essa lacuna, sua capacidade de encontrar alegria e propósito em outras áreas de sua vida, era um testemunho de sua própria maturidade precoce e da dedicação incansável de Clara. Elias, ouvindo essas palavras, começou a vislumbrar um universo paralelo ao seu, um mundo onde seu filho navegava pelas complexidades da vida sem o seu conhecimento ou apoio. A narrativa de Clara serviu como um espelho, refletindo a imagem de um homem que, em sua busca por controle e perfeição, havia negligenciado o aspecto mais fundamental da existência humana, o amor e a conexão familiar. Consequentemente, a confissão de Clara não foi apenas uma revelação de fatos, mas um convite à introspecção profunda. Elias foi confrontado com a possibilidade de que sua rejeição inicial não fora apenas um erro, mas um ato que moldara o destino de seu filho de maneiras irreversíveis. A dor que ele sentia agora não era mais a dor de sua própria angústia, mas a dor de ter infligido sofrimento a outro ser humano, seu próprio filho. A imagem de Clara, lutando pela vida, mas ainda assim encontrando forças para desvelar a verdade, era um paradoxo que o impelia a questionar seus próprios valores e prioridades. O que ele havia construído em sua vida, seu sucesso, sua reputação, parecia agora vazio e sem sentido diante da magnitude de sua falha paterna. A noite em que ele decidiu apagar Daniel de sua vida, que ele imaginava ser um ponto final, agora se revelava como o início de uma longa e dolorosa jornada de autoconhecimento e, talvez, de redenção. A partir daí, a conversa entre Elias e Clara tomou um rumo mais pessoal, focando não apenas nos eventos passados, mas nas ramificações emocionais que eles geraram. Clara, com uma sabedoria adquirida através do sofrimento, delineou a complexidade do perdão e da reconciliação, sugerindo que o caminho à frente, para Elias, seria repleto de desafios, mas também de oportunidades de crescimento. Ela não ofereceu soluções fáceis, mas sim a perspectiva de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o primeiro passo para a cura. A força de Elias não seria medida pela sua capacidade de negar o passado, mas pela sua coragem de confrontá-lo e de, quem sabe, tentar reconstruir os laços que ele próprio havia rompido. A fragilidade de Clara contrastava com a força de suas palavras, e Elias sentiu, pela primeira vez, um vislumbre de esperança, um fio tênue que o conectava ao seu passado e a um futuro incerto, mas potencialmente transformador. À medida que as nuances da jornada se desdobram, um padrão emerge, sutil, mas inegável. As escolhas, outrora percebidas como isoladas e definitivas, revelam-se interligadas por um fio invisível de consequência e impacto. A rigidez inicial, a armadura construída para proteger contra a dor, agora parece mais um aprisionamento, um reflexo de uma compreensão limitada da própria natureza humana. A força que outrora parecia sinônimo de controle, agora se manifesta de forma distinta, na capacidade de olhar para as próprias falhas sem desviar o olhar, reconhecendo a complexidade intrínseca de cada existência. As feridas, que pareciam intransponíveis, começam a revelar suas camadas mais profundas, não como marcas de derrota, mas como cicatrizes de aprendizado, testemunhos de uma resiliência que transcende a dor. Nesse ponto da narrativa, a reflexão sobre a jornada até aqui nos convida a perceber como os ecos do passado ressoam no presente, moldando não apenas as ações, mas também as percepções. A busca por um significado, antes obscurecida pela névoa da negação, agora encontra um novo horizonte, um caminho que se descortina não pela ausência de obstáculos, mas pela coragem de enfrentá-los. A compreensão de que o silêncio pode ser tão destrutivo quanto o grito, e que a verdade, mesmo quando dolorosa, possui um poder intrínseco de cura, torna-se um pilar central. As relações, antes marcadas por rupturas e distâncias, começam a ser vistas sob uma nova luz,
onde a possibilidade de reconstrução, por mais tênue que seja, se apresenta como um farol. A convergência dessas ideias nos leva a um momento crucial, um ponto de inflexão onde as reflexões anteriores se fundem, preparando o terreno para o desfecho. A compreensão da complexidade das motivações humanas, da fragilidade que se esconde por trás da força aparente e do impacto duradouro das decisões tomadas em momentos de vulnerabilidade, tudo isso se entrelaça. A jornada que se iniciava com uma rejeição se transforma em uma exploração profunda da natureza do amor, da responsabilidade e da possibilidade de redenção. A semente da verdade, plantada em solo árido, começa a germinar, impulsionada pela necessidade inerente de conexão e pela força transformadora do reconhecimento. É nesse intercâmbio de percepções, onde o peso do passado encontra a promessa de um futuro, que o caminho para o encerramento se torna mais claro. As complexidades exploradas, as emoções desvendadas e as verdades reveladas convergem para um clímax de entendimento, onde as implicações de cada passo dado ressoam com uma nova profundidade. A compreensão de que o verdadeiro crescimento não reside na ausência de erros, mas na capacidade de aprender com eles e de buscar ativamente a reparação, torna-se um fio condutor essencial. Assim, ao contemplarmos o panorama formado pelas experiências vividas e pelas reflexões suscitadas, nos aproximamos do desfecho, prontos para aprender a essência final dessa jornada transformadora. A confissão de Clara, proferida em meio à fragilidade de sua condição, desmoronou o mundo de Elias. A verdade, uma força brutal e incontornável, desnudou a covardia que o havia governado por tantos anos. Aquele filho, Daniel, que ele vira como um fardo, um erro a ser ocultado, era, na verdade, a personificação de um amor que ele se recusará a reconhecer e, por extensão, a amar. A história de Clara não foi um mero relato de fatos, foi a tessitura de uma vida vivida na ausência, uma tapeçaria de resiliência tecida com os fios da dor e da esperança. Ela lhe mostrou que a força não reside na negação, mas na coragem de enfrentar as próprias falhas, de despir-se do orgulho e abraçar a complexidade da condição humana. As palavras dela ecoaram, não como uma acusação, mas como um chamado, um convite para que Elias visse além de sua própria dor e reconhecesse o impacto de suas ações. A cada detalhe sobre a infância de Daniel, sobre os anseios silenciosos de um menino que crescia sem a presença paterna, Elias sentia o peso de sua omissão diluir-se em uma vergonha profunda, mas também em um anseio recém-descoberto por reparação. A redenção, Elias começou a compreender, não é um destino a ser alcançado, mas uma jornada contínua, um processo de desconstrução e reconstrução. A dor da rejeição inicial, que ele impusera a seu filho, era um espelho de sua própria fragilidade, de seu medo de não ser suficiente. Clara, com sua sabedoria adquirida na adversidade, não ofereceu perdão fácil, mas a perspectiva de que a verdade, mesmo quando dilacerante, é o solo fértil para o crescimento. Ela lhe mostrou que o amor, em sua forma mais pura, transcende as falhas e as mágoas, que ele reside na capacidade de ver o outro em sua totalidade, com suas luzes e sombras. A força de Elias seria medida não pela sua capacidade de apagar o passado, mas pela sua coragem de confrontá-lo, de assumir a responsabilidade por suas ações e de buscar, com humildade, reconectar os laços que ele próprio havia rompido. A jornada para o reencontro com Daniel seria árdua, pavimentada por anos de silêncio e mal-entendidos, mas a semente da verdade, uma vez plantada, prometia um futuro onde a esperança de reconciliação poderia, talvez, florescer. A verdadeira prática começa agora. Não na busca por um perdão que talvez nunca venha, nem na tentativa de apagar as mágoas, mas na aceitação da complexidade da vida e na coragem de construir pontes sobre os abismos que nós mesmos criamos. A história de Elias e Daniel é um lembrete pungente de que nossas escolhas ecoam, moldando não apenas nossas vidas, mas também as daqueles que amamos, mesmo que de forma inconsciente. O amor, em sua essência mais profunda, reside na capacidade de reconhecer o outro, de validar sua existência e de oferecer, mesmo após anos de silêncio, a oportunidade de um novo começo. A jornada de Elias, marcada pela dor da rejeição e pela busca por redenção, nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas, sobre os silêncios que mantemos e as verdades que evitamos.
Que possamos, inspirados por essa narrativa, encontrar a coragem de desvendar nossos próprios corações, de abraçar a complexidade de nossas relações e de cultivar a esperança de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a luz da verdade e do amor sempre encontrará um caminho. Que a história de Elias, Clara e Daniel nos inspire a refletir sobre o poder da verdade, do perdão e do amor que transforma até as feridas mais profundas. Nunca subestime o impacto das suas escolhas. Elas podem mudar não apenas o seu destino, mas também o de quem você mais ama.